Meu nome é André, tenho 35 anos e sou caminhoneiro há mais de uma década. Já rodei por praticamente todas as estradas do Brasil, vi de tudo por aí. Mas o que vou contar agora? Bom, vou dizer logo de cara, eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. A verdade é que, se você chegou até aqui, precisa estar preparado para ouvir uma história que vai te deixar pensando. Porque não há final feliz. Era um dia comum, e eu estava fazendo uma rota de entregas no interior. Depois de tantas horas na estrada, o cansaço começou a bater forte. Resolvi pegar um atalho por uma estrada deserta, que parecia promissora no GPS. Não fazia ideia de que essa seria a pior escolha da minha vida. A estrada era longa, solitária e o rádio mal pegava sinal. Enquanto dirigia, o céu começou a ficar nublado, e uma sensação esquisita tomou conta de mim. Uma cidade pequena apareceu no horizonte, e achei que seria um bom lugar para dar uma parada. Talvez tomar um café e esticar as pernas. O que eu não sabia é que esse lugar não aparecia em nenhum mapa. Assim que entrei na cidade, as coisas começaram a parecer erradas. Não sei explicar exatamente, mas era como se o tempo ali estivesse parado. Todas as janelas das casas estavam fechadas, e as ruas estavam completamente desertas. Estacionei o caminhão e desci para dar uma olhada, sentindo um arrepio subir pela espinha. Enquanto eu caminhava pelas ruas, o silêncio era quase ensurdecedor. Sabe aquela sensação de estar sendo observado, mas não conseguir ver ninguém? Pois é, era exatamente isso. A cidade parecia ter sido abandonada há pouco tempo, mas algo me dizia que as coisas não eram tão simples assim. Tentei bater em algumas portas, chamar por alguém, mas não houve resposta. O medo começou a crescer, mas ainda assim, segui em frente, tentando encontrar algum sinal de vida. Cada esquina que virava, sentia o coração acelerar um pouco mais. Mas o pior ainda estava por vir. Quando tentei voltar para o caminhão, algo estranho aconteceu. Todas as ruas pareciam levar ao mesmo lugar. Eu não conseguia encontrar a saída. Era como se a cidade estivesse brincando comigo, me conduzindo de volta ao ponto de partida, ao centro da praça principal. A partir daí, tudo ficou claro. Algo estava muito errado. Eu tentei manter a calma, mas a verdade é que eu já sabia, no fundo, que aquele lugar não era uma cidade comum. Senti que havia algo ou alguém ali, me observando, esperando que eu cometesse o próximo erro. O desespero começou a bater forte. Cada vez que tentava uma nova rota, o resultado era o mesmo. Voltava para o centro da cidade. A essa altura, já estava cansado e exausto, mas a adrenalina me impedia de parar. Liguei o caminhão, acelerei com toda a força que tinha, tentando escapar daquele labirinto infernal. Mas de alguma forma, era impossível. Dirigi por horas, mas cada estrada que pegava me levava de volta ao mesmo ponto. Parecia um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. As ruas, que antes pareciam vazias, agora começavam a ficar mais opressivas. E foi nesse momento de puro desespero que algo estranho cruzou minha mente. Se ao menos alguém estivesse vendo isso. Aí me dei conta. Se você está aqui acompanhando essa história, talvez possamos encontrar uma solução juntos. Então, aproveita e se inscreve no canal. Deixa o seu like, porque pode ser que isso nos ajude a sair dessa enrascada. Eu já não sabia mais o que fazer. Era como se as ruas daquela cidade fantasma tivessem vida própria, rindo de mim a cada tentativa frustrada de fuga. Senti que algo mais sinistro estava por vir, algo que eu ainda não conseguia entender. Desisti de tentar fugir de carro. Saí do caminhão e decidi caminhar pelas ruas, dessa vez, mais atento a tudo ao meu redor. Foi aí que comecei a perceber as sombras nas janelas. Não eram vultos rápidos, como naqueles filmes de terror clichês. Não, essas sombras pareciam pessoas de verdade, paradas, me observando. O mais assustador é que eu sabia que eram espíritos. Não sei como, mas sentia isso. Essas figuras nebulosas começaram a surgir nas esquinas, nas portas das casas, sem emitir som algum. Era como se estivessem esperando que eu fizesse algo, ou talvez esperando que eu entendesse que não havia saída. Eu estava cercado. Eles não falavam, mas seus olhos diziam tudo. Eu era mais um prisioneiro daquele lugar. A sensação de ser observado ficou mais forte, e, de repente, o frio tomou conta de mim. Os espíritos não atacavam, mas sua presença era esmagadora. A cidade estava viva, e eu era sua nova vítima. Cansado e com o corpo pesando como chumbo, me sentei no meio da praça, ofegante. Foi então que percebi o que realmente havia acontecido. Eu não estava apenas perdido em uma cidade fantasma. Eu fazia parte dela agora. Aquela estrada deserta me levou direto para um reino de mortos, e não havia volta. A cada tentativa de fuga, eu me aproximava mais da verdade. Eu era mais um entre os espíritos presos ali. Me dei conta de que todas as estradas, todos os caminhos, estavam destinados a me trazer de volta para esse lugar. A cidade havia me escolhido, e, assim como os outros, eu nunca mais sairia. Olhei para os lados e vi os espíritos, que agora pareciam mais nítidos, quase humanos. Eles não precisavam dizer nada, eu já sabia o que significava. Eu era o novo membro daquele mundo. O fim da minha história,
Eu não sei. Talvez você me veja por aí, na próxima vez que decidir pegar um atalho em uma estrada deserta. Meu nome é Júlio, tenho 42 anos e sou caminhoneiro há mais de 20. Já passei por muitas estradas, conheci lugares que muitos nem imaginam e vivi histórias que dariam um livro inteiro. Mas a que vou contar agora é diferente. É algo que mexeu comigo de um jeito que até hoje me dá arrepios só de lembrar. Quem me conhece sabe que não sou de contar histórias de terror. Mas essa é diferente. Eu estava dirigindo em uma noite comum, no meio de uma estrada deserta. O silêncio da madrugada só era quebrado pelo ronco do motor, de vez em quando, pelos grilos à beira da pista. Quem vive na estrada sabe, dirigir à noite tem suas vantagens. Menos trânsito, menos barulho, mais tranquilidade. Mas naquela noite, tranquilidade foi a última coisa que eu senti. E se você acha que o que estou prestes a contar é só mais uma lenda de caminhoneiro, pense de novo. Porque, naquela noite, eu encontrei algo que parecia impossível. E o mais assustador, eu vi a mim mesmo dirigindo outro caminhão. Mas antes de chegar nesse ponto, preciso te contar como tudo começou. A estrada estava vazia, como se o mundo inteiro estivesse dormindo. Eu já tinha rodado umas boas horas e ainda tinha mais um longo caminho pela frente. Meus olhos estavam começando a pesar, mas o café que tomei em um posto alguns quilômetros atrás estava fazendo efeito. Foi quando, lá na frente, algo me chamou a atenção. Um caminhão. Até aí, tudo bem, certo? Caminhões na estrada não são novidade. Mas aquele era diferente. Primeiro, porque estava no mesmo ritmo que eu, como se estivesse imitando meus movimentos. Segundo, porque ele parecia familiar. Não sei explicar, mas algo nele me dava uma sensação estranha, como se eu já o conhecesse. A cor, os adesivos, as marcas de uso, tudo era incrivelmente parecido com o meu. Então, resolvi acelerar um pouco, só para ver melhor. Quando me aproximei, meus olhos quase saltaram do rosto. O caminhoneiro, que dirigia o outro veículo, era idêntico a mim. Na hora, achei que estivesse ficando maluco. Talvez fosse o cansaço. Quem sabe? Mas eu não conseguia parar de olhar. Era como olhar para um espelho, mas um espelho distorcido. Porque, de alguma forma, eu sabia que aquilo não era normal. Eu pisquei várias vezes, tentando clarear a visão. Era impossível. Eu estava vendo um homem idêntico a mim dirigindo outro caminhão. O mesmo cabelo, a mesma barba rala, até a jaqueta de couro desgastada que eu usava no momento. O coração começou a bater mais rápido, e a mente começou a pregar peças. Talvez eu estivesse alucinando, o cansaço das longas horas ao volante me enganando, ou quem sabe até algo sobrenatural estivesse à espreita. Mas a curiosidade foi mais forte do que o medo. Eu preciso descobrir o que está acontecendo, pensei. E foi aí que acelerei, decidido a alcançar aquele caminhão e confrontar o motorista. Quem quer que fosse, tinha alguma explicação para isso. A estrada à frente parecia interminável, e o outro caminhão continuava mantendo uma distância exata, sem nunca me deixar chegar perto o suficiente. A sensação de que algo estava terrivelmente errado começou a crescer no meu peito. As luzes do caminhão à frente piscavam como se estivessem zombando de mim. Cada quilômetro que eu avançava me puxava mais fundo em um jogo macabro que eu ainda não entendia. E, sinceramente, não sei se queria entender. Mas, já que você chegou até aqui, me acompanha nessa história. E, claro, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque o pior ainda está por vir. A adrenalina corria nas minhas veias. A cada minuto que passava, eu acelerava mais, tentando diminuir a distância entre nós. A estrada, antes pacífica e vazia, começou a ficar sombria. A lua, que iluminava tudo de forma quase confortável, agora se escondia atrás de nuvens espessas, e uma neblina estranha começou a se formar ao longo do caminho. Eu pisava fundo no acelerador, e o caminhão da frente parecia aumentar o ritmo também. Era como se ele estivesse me desafiando. Será que estou perseguindo alguma coisa sobrenatural? Essa pergunta martelava minha mente enquanto a estrada se tornava cada vez mais deserta, como se o mundo ao nosso redor estivesse desaparecendo. Eu não sabia mais onde estava, nem quanto tempo havia se passado. De repente, numa curva mais fechada, a neblina ficou tão densa que eu mal conseguia enxergar 1 metro à minha frente. O caminhão sumiu na névoa, como se nunca tivesse estado lá. Meu coração batia forte, e a mente já não sabia mais diferenciar o real do impossível. Então, algo dentro de mim gritou para parar, mas era tarde demais. Eu estava muito envolvido nessa perseguição. Eu continuei acelerando, sem conseguir tirar os olhos da estrada à minha frente, embora o caminhão tivesse desaparecido na névoa. Tudo ao redor parecia errado, como se o próprio tempo estivesse se distorcendo. O silêncio era tão absoluto que eu só conseguia ouvir o som do motor do meu caminhão e o pulsar frenético do meu coração.
Foi então que, em uma curva perigosa, meu controle sobre o volante começou a escapar. O caminhão deslizou, os pneus gritaram contra o asfalto molhado pela umidade da névoa, e o mundo pareceu girar ao meu redor. Tentei lutar contra o inevitável, mas era como se o destino já tivesse decidido o final daquilo. O impacto foi brutal. Senti o caminhão se chocar violentamente contra algo, talvez uma árvore ou uma mureta. A dor foi imediata e insuportável, mas, curiosamente, logo desapareceu. A última coisa que vi antes de tudo ficar escuro foi o reflexo do meu rosto no para-brisa rachado. Um estranho reflexo, como se eu estivesse me observando do lado de fora do meu próprio corpo. A escuridão tomou conta, e por um instante, tudo ficou em silêncio absoluto. Quando abri os olhos, a primeira coisa que notei foi o frio. Não aquele frio físico, mas algo mais profundo, como se tivesse congelado por dentro. Me levantei devagar, mas nada parecia fazer sentido. Eu estava de volta à estrada, mas tudo parecia diferente. A névoa ainda estava presente, mas a estrada estava vazia, deserta. Meu caminhão, completamente destruído, estava parado mais à frente, em pedaços. E foi nesse momento que a verdade começou a se revelar. Ao olhar mais de perto, vi algo que me fez congelar no lugar. O caminhão que eu estava perseguindo era o meu, e o motorista que eu tinha visto não era outro homem, era eu. A realização caiu sobre mim como uma tempestade. Eu estava perseguindo minha própria alma naquela estrada solitária, e o acidente era o momento que selava meu destino. Eu estava morto. A sensação de vazio tomou conta. Não havia mais dor, apenas a compreensão sombria de que agora eu fazia parte daquela estrada, condenado a vagar por ela para sempre, como um fantasma, seguindo a rota de uma vida que eu já não tinha mais. Agora, vagando pela estrada, comecei a perceber o que realmente havia acontecido comigo. Eu não era mais o Júlio que conhecia, não era mais uma pessoa viva. Eu era apenas uma sombra do que tinha sido um dia, preso naquela estrada deserta, condenado a seguir um caminho que não tinha fim. Os caminhoneiros que passavam por mim não me viam. Eu gritava, acenava, tentava chamar a atenção de alguma forma, mas era como se eu não existisse. Eu estava sozinho, eternamente sozinho, percorrendo a mesma estrada que uma vez me levou à ruína. O desespero de nunca poder escapar, de nunca poder ser visto ou ouvido, era avassalador. E, ao mesmo tempo, a estrada parecia cada vez mais longa, como se estivesse se expandindo, esticando meu tormento. Eu olhava para os outros caminhoneiros que passavam e via uma vida que nunca teria de volta. Eles continuavam suas jornadas, sem saber que eu estava ali, sem saber que estrada tinha uma maldição para aqueles que, como eu, cruzaram a linha entre a vida e a morte. Era como se a própria estrada fosse minha prisão, e eu, seu prisioneiro. Eu comecei a me acostumar com minha nova existência, mesmo que ela fosse um pesadelo eterno. A estrada era minha casa agora, e eu não tinha para onde ir. Enquanto vagava pela pista deserta, algo me veio à mente. Eu precisava contar minha história. Talvez, se outras pessoas soubessem o que aconteceu comigo, elas poderiam evitar o mesmo destino. Ou talvez, só talvez, alguém pudesse me libertar desse tormento. Então, se você ouviu até aqui, saiba que histórias como a minha são mais comuns do que você imagina. Muitas vidas se perdem nas estradas, e muitas almas ficam presas, como eu fiquei. Se você quer ouvir mais histórias como essa, não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Talvez, de alguma forma, compartilhar minha história ajude outros a não cometerem o mesmo erro. E quem sabe, isso também me ajude a encontrar paz. Mas até lá, eu continuarei aqui, seguindo essa estrada solitária, para sempre. Meu nome é João, tenho 38 anos e trabalho como caminhoneiro há quase 2 décadas. Já vi muita coisa estranha por aí, mas o que aconteceu comigo em uma dessas viagens vai além de qualquer explicação racional. E eu preciso te contar isso. Tudo começou numa noite comum, como tantas outras em que eu cruzava estradas vazias, iluminadas apenas pelos faróis do meu caminhão. O silêncio da estrada sempre foi algo que me trazia paz, mas naquela noite, algo estava diferente. E, antes que você pergunte, não, eu não sou do tipo medroso. Mas se eu soubesse o que estava para acontecer, talvez tivesse dado meia volta na hora. Você já sentiu que estava sendo observado? Sabe aquela sensação de que tem algo ou alguém te vigiando, mesmo sem ninguém por perto? Foi o que aconteceu comigo. Naquela noite, do lado da estrada, entre as árvores, eu vi pela primeira vez 2 olhos brilhando no escuro. Parei por um instante e pensei, deve ser algum bicho, um lobo, sei lá. Continuei dirigindo, tentando ignorar aquilo, mas mal sabia eu que esses olhos não eram de um simples animal. Eles estavam apenas começando a aparecer. Na noite seguinte, segui viagem como de costume, mas aqueles olhos continuavam na minha cabeça. Cada vez que eu olhava para a escuridão ao lado da estrada, parecia que algo me observava.
Talvez fosse a minha mente me pregando peças, mas, de alguma forma, eu sabia que aquilo não era apenas imaginação. De repente, lá estavam eles de novo. Dessa vez, mais perto. 2 pontos brilhantes me observando, quase como se quisessem me intimidar. O arrepio que senti naquela hora. Nunca vou esquecer. Olhei para os retrovisores, tentando me convencer de que estava seguro dentro da cabine do caminhão, mas algo estava errado. O rádio tocava uma música qualquer, mas o silêncio ao redor era tão pesado que parecia que o som não conseguia sair. Comecei a sentir uma ansiedade crescer, e o que antes era uma viagem tranquila, agora parecia uma rota cheia de sombras. Algo ou alguém estava me seguindo. Disso eu tinha certeza. Só não sabia o que, ou por quê. As noites seguintes foram ainda piores. Os olhos não sumiam. Na verdade, eles pareciam estar mais próximos, e não era mais só um par. Eram vários. Cada vez que eu entrava numa estrada mais deserta, eles apareciam, me observando da escuridão entre as árvores. Eu tentava manter o foco na estrada, mas era impossível. Meu coração acelerava toda vez que via aqueles brilhos na floresta. Aos poucos, a paranoia começou a tomar conta. Eu olhava para os lados, para os retrovisores, e até para o teto da cabine, como se algo pudesse aparecer ali. O pior era que, mesmo que eu tentasse me distrair, a sensação de que estava sendo seguido só crescia. Eu comecei a dirigir mais rápido, como se estivesse tentando fugir de algo que eu mal entendia. A estrada, que antes me trazia paz, agora era um lugar de constante tensão. Cada curva, cada quilômetro percorrido me deixava mais nervoso. O ar dentro da cabine parecia pesado, difícil de respirar. Era como se aquelas coisas estivessem me cercando, esperando o momento certo para atacar. Foi em uma dessas noites, enquanto parava num posto de gasolina, que eu decidi compartilhar o que estava acontecendo. Encontrei um outro caminhoneiro por lá e, depois de puxar conversa, mencionei os olhos que estavam me seguindo. No começo, ele riu, achando que era uma brincadeira. Mas quando percebeu que eu estava falando sério, sua expressão mudou completamente. Ele ficou em silêncio por um momento, olhou ao redor e depois falou baixo, quase como se não quisesse que mais ninguém ouvisse. Você tem que tomar cuidado com essas coisas. Já ouvi falar de motoristas que sumiram nessas estradas. Alguns dizem que são criaturas que se alimentam de gente que se perde por aí. Eu ri, mas era um riso nervoso. Aquilo parecia uma história de terror barata, mas o olhar dele era de puro medo. Não brinca com isso, João, ele continuou. Se eu fosse você, ficava atento. Essas coisas não são brincadeira. Eu acenei, tentando afastar o medo, mas a verdade é que aquelas palavras ficaram na minha cabeça pelo resto da viagem. A cada nova parada, eu olhava para a estrada, para as árvores, e me perguntava, será que ele tem razão? Será que tem algo realmente me seguindo? E, pior ainda, será que eu seria o próximo a desaparecer? Na última noite dessa viagem, eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Os olhos estavam mais próximos do que nunca, e agora parecia que eles me cercavam completamente. Não era só uma sensação. Eu tinha certeza de que não estava mais sozinho. O caminho pela frente se estendia escuro e vazio, como se a estrada estivesse me levando direto para a boca de algo muito pior do que eu poderia imaginar. Foi então que tudo desabou. Eu perdi o controle do caminhão. As rodas derraparam no asfalto molhado. Em segundos, o motor parou, deixando-me no meio da estrada, envolto em silêncio. Eu tentei religar o caminhão, mas nada acontecia. Olhei para o painel, os faróis, tudo estava apagado. E foi aí que eu ouvi passos, vindos da escuridão ao redor. Lentamente, como se estivessem se aproximando, um passo de cada vez. Meus olhos se arregalaram, e o pânico tomou conta. Quando me virei para olhar pela janela, vi as criaturas saindo da floresta. Sombras distorcidas, com olhos que brilhavam como brasas. Seus corpos eram uma mistura de escuridão e algo indescritível, como se a própria noite tivesse ganhado forma para me devorar. Eu estava paralisado. Não tinha para onde correr, nem para onde escapar. As criaturas se aproximaram lentamente, seus passos ecoando na minha mente como um aviso do fim. Tentei abrir a porta do caminhão, mas minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia girar a maçaneta. O frio subiu pela minha espinha, e o desespero tomou conta de mim. Foi então que, em um último ato de desespero, eu gritei. Não sabia o que mais fazer. As criaturas estavam praticamente em cima de mim, seus olhos me perfurando. Se eu desaparecer, que pelo menos alguém saiba o que aconteceu. Eu gritava dentro da cabine, sozinho e apavorado. E se você está gostando dessa história, inscreva-se no canal e curta o vídeo para não perder o próximo relato assustador. Mas, antes que eu pudesse pensar em qualquer outra coisa, uma delas me puxou. Eu senti suas mãos geladas e distorcidas me arrastando para fora da cabine. Tudo ficou escuro. Eu sabia que era o fim. A escuridão me envolveu completamente, e as criaturas finalmente tinham me alcançado. Quando abri os olhos, tudo que eu via era escuridão. Um vazio profundo e sufocante,
como se o mundo inteiro tivesse desaparecido ao meu redor. Minha mente estava confusa, e eu mal conseguia entender o que tinha acontecido. As criaturas, elas tinham me levado. Eu sentia meu corpo fraco, e uma sensação estranha tomava conta de mim, como se eu estivesse ali, mas ao mesmo tempo, não estivesse mais. Alguns dias depois, meu caminhão foi encontrado abandonado na estrada. Estava exatamente onde eu deixei, mas de mim não havia sinal. A polícia investigou, buscou pistas, mas não encontrou nada. Eu me tornei apenas mais uma das histórias que as pessoas contam sobre caminhoneiros que desapareceram sem explicação. Agora, eu faço parte da estrada. Eu sou mais uma vítima das sombras, mais um daqueles que foram tragados pelo que espreita na escuridão entre as árvores. E os olhos? Bem, eles continuam lá, observando, esperando pela próxima presa. Se você estiver dirigindo à noite e sentir que algo está te observando, olhe para a floresta. Quem sabe, talvez sejam os mesmos olhos que me observaram. Mas, se você tiver sorte, vai conseguir escapar antes que eles te alcancem. Meu nome é Carlos, tenho 42 anos e sou caminhoneiro há mais de 2 décadas. Já passei por muitas estradas nesse Brasil, mas nada se compara ao que vivi naquela noite na Serra da Mantiqueira. Se você acha que acidentes acontecem por acaso, talvez essa história te faça mudar de ideia. Eu estava dirigindo sozinho. A neblina estava tão densa que mal dava para ver um palmo à frente. Sabe quando o silêncio começa a ficar pesado demais, quase sufocante? Pois é, era assim que eu me sentia. Mas o que eu não sabia é que aquela noite iria me levar direto para o pesadelo. De repente, surgiram umas luzes esquisitas no retrovisor. No início, pensei que fosse outro caminhão ou algum carro perdido na estrada, tentando me ultrapassar. As luzes piscavam de um jeito meio estranho, como se estivessem me chamando. Achei melhor dar passagem. Só que, assim que mudei de faixa, elas simplesmente desapareceram. Foi aí que comecei a ficar com o pé atrás. Não havia mais sinal das luzes, como se nunca tivessem estado ali. Mas eu tinha certeza de que as vi. Continuei dirigindo, tentando ignorar a sensação de que tinha algo errado. Mas a verdade é que, por mais que eu tentasse me concentrar na estrada, uma parte de mim sabia que aquela noite ainda tinha muito mais guardado. Mal sabia eu que, quando as luzes voltassem, elas estariam muito mais próximas, dentro da cabine. As luzes reapareceram, mas dessa vez estavam dentro da cabine. Meu coração quase parou. Parecia que o ar ficou mais pesado, e um frio inexplicável tomou conta de mim. Olhei para os espelhos, e em vez do meu reflexo, vi rostos. Rostos distorcidos, com olhos vazios, me encarando. Era como se cada um deles estivesse tentando me dizer alguma coisa, mas os lábios não se mexiam. Eu pisquei, esfreguei os olhos, achando que podia ser algum tipo de alucinação, mas os rostos estavam lá, mais claros a cada segundo. Era como se a neblina os tivesse trazido para dentro do caminhão. O pavor me dominava, mas eu sabia que não podia parar. Minha única chance era continuar dirigindo e torcer para que aquilo fosse apenas minha mente pregando uma peça. Então, os sussurros começaram. Primeiro, eram baixinho, quase como um murmúrio. Mas, à medida que eu acelerava, as vozes ficavam mais altas, quase como se estivessem dentro da minha cabeça. Parecia que elas repetiam a mesma coisa, mas eu não conseguia entender as palavras. Eu tentava manter o foco na estrada, mas era como se a neblina estivesse viva, me cercando, me pressionando. Foi nesse momento que pensei, se alguém estivesse comigo aqui agora. E, aliás, se você está curtindo essa história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like para mais relatos de arrepiar. Eu estava sozinho, mas não completamente. As luzes no retrovisor se intensificaram e começaram a tomar uma forma estranha. E então eu entendi. Não eram luzes comuns, eram espíritos, sombras de pessoas que haviam sofrido naquela estrada antes de mim. Os rostos deformados que eu via eram das vítimas de acidentes passados, condenadas a vagar eternamente na neblina. Foi como se uma verdade aterrorizante se revelasse diante de mim. Eu não estava apenas vendo os espíritos, eles estavam tentando me arrastar para o mesmo destino deles. A cada segundo que passava, eu sentia que estava ficando mais difícil escapar dessa armadilha sobrenatural. De repente, senti o volante puxar para o lado, como se alguém estivesse forçando minhas mãos. Eu lutava para retomar o controle, mas era inútil. As vozes sussurravam meu nome agora, e eu sentia o peso daquelas almas me empurrando em direção ao abismo. Os espíritos estavam no comando, e não havia nada que eu pudesse fazer. Eles me forçaram a sair da estrada,
e o caminhão começou a derrapar. Eu sabia que não havia como evitar o desastre. O último som que ouvi foi o impacto ensurdecedor do caminhão colidindo. E então, tudo se apagou. Quando abri os olhos, não estava mais dentro do caminhão. Me vi cercado pela mesma neblina densa, mas agora eu era parte dela. Olhei em volta e vi os outros rostos, os mesmos que me perseguiram no espelho. Eles me deram um olhar de boas-vindas, como se eu fosse um deles agora. Entendi, naquele momento, que nunca sairia daquela estrada. Eu estava preso na neblina eterna, condenado a repetir a mesma história para cada alma que passasse por ali. E, assim como eles, eu também esperaria o próximo caminhoneiro desavisado para levá-lo a se juntar a nós. Meu nome é Marcelo, tenho 38 anos e sou caminhoneiro há mais de uma década. Já passei por muitos apertos na estrada, mas nada se compara ao que vou contar agora. Essa história não é só um relato de um susto ou de algo estranho que vi na madrugada. É um aviso. Se você acha que conhece medo, espere até saber o que aconteceu comigo. Era uma noite como qualquer outra, lá em algum trecho da BR-101, no interior de Minas Gerais. Eu estava exausto, e quando avistei uma lanchonete de beira de estrada, iluminada e vazia, pensei que seria uma boa ideia parar para descansar um pouco. Mas logo que entrei, senti aquele frio subir pela espinha. Os clientes estavam parados, olhando para o nada, como se fossem estátuas. Tentei puxar conversa com um deles, mas ninguém respondeu. Foi então que notei um homem sentado no canto mais escuro da lanchonete. Ele tinha uma expressão sombria, quase cansada, como alguém que já sabia muito mais do que gostaria. Sem levantar os olhos completamente, ele sussurrou: "Você não deveria estar aqui." Eu ri, tentando quebrar aquele clima pesado. "O que você quer dizer com isso, amigo? É só uma parada rápida." Ele me encarou, e seus olhos pareciam atravessar a minha alma. "Nunca mais volte para essa estrada", disse ele, em tom de aviso. "Se você valoriza sua vida, continue seu caminho e não olhe para trás." Achei aquilo tudo exagerado. Só podia ser uma brincadeira ou alguém tentando me assustar à toa. Voltei para o meu caminhão, ainda rindo daquele aviso maluco. "Nunca mais voltar para essa estrada", ele disse. Que bobagem. Liguei o motor e continuei dirigindo, certo de que tudo não passava de uma história para assustar viajantes como eu. Mas, conforme eu avançava pela BR-101, algo começou a mudar. Uma sensação estranha tomou conta de mim, como se eu não estivesse mais sozinho. Então, eu vi. As figuras que estavam na lanchonete começaram a aparecer na beira da estrada, uma a uma, paradas, me observando. Primeiro pensei que era cansaço, uma alucinação, mas aquelas pessoas estavam ali, em cada curva. Seus olhos fixos em mim, sem piscar. O desconforto se transformou em pavor, e eu sabia que alguma coisa muito errada estava acontecendo. A cada quilômetro que eu avançava, as figuras se tornavam mais próximas e assustadoras. Já não eram apenas pessoas paradas, agora eram sombras deformadas, como se a escuridão as tivesse consumido. Elas estavam lá, ao lado da estrada, aparecendo sempre mais próximas, como se estivessem me cercando. Foi quando percebi que eu não tinha mais controle do caminhão. Era como se o volante tivesse vida própria, me levando direto para uma curva fechada, uma que eu sabia que não conseguiria fazer a tempo. Tentei frear, virar, fazer qualquer coisa, mas parecia que aquelas sombras estavam me guiando, rindo de mim silenciosamente. O pavor se instalou de vez quando percebi que elas queriam mais do que apenas me assustar. Queriam me levar para uma colisão fatal. Eu estava preso no jogo delas, sem saída. No meio do meu desespero, com a sombra se aproximando e o caminhão fora de controle, só consegui pensar em uma coisa: se eu saísse dessa com vida, teria que contar essa história para o mundo. Se você está ouvindo isso, se inscreve no canal e curte o vídeo, murmurei, quase sem esperança. Ninguém deveria passar por isso sozinho. Apesar de todas as minhas tentativas, não consegui escapar do controle daquelas figuras sombrias. O caminhão colidiu em alta velocidade, e tudo o que senti foi o impacto me jogando para a escuridão. As sombras se aproximaram, cercando-me. Seus sorrisos eram frios e sem vida. Quando abri os olhos novamente, me vi de volta na lanchonete, mas agora eu era um deles. Parado, sem expressão, congelado no tempo como os outros. Preso para sempre naquele lugar onde tudo começou, esperando a próxima alma desavisada que ousasse parar ali. Se um dia você passar por aquela estrada, lembre-se, não ignore os avisos.